Bob, nossos sentidos experimentam e interpretam geometrias, tipo no livro tem a geometria molecular no sal e açúcar. Exato. Na verdade, nossos sentidos são essas geometrias, esses ecos, né? Você só consegue interpretar esse processo rítmico, né, vibracional que você comunga, que você acompanha. Você não vai conseguir sintonizar, interpretar, discernir algo que não faça parte do teu pacote ali, do teu ritmo consciencial. Simplesmente não interage, né? Isso é sintonia. Então, mesmo o Sol, a luz do Sol, por que tem sua perspectiva, a luz das estrelas? Cada um que olha vai ver ali o mundo girando em torno dele. Por que é? Ele está olhando para si mesmo, ele está mergulhando no escuro, né, para tentar se entender, se encontrar. Ele só vai ver aquilo que ele é. Como a consciência, ela mergulha no escuro para poder ver algo, né, além daquele nada, ou seja, ela quer olhar o alívio que a chama. Né? A única certeza que ela tem é que ela não é o nada. Ela não vai aceitar ser o nada. Né? Aquilo queima, aquilo desfaz, destrói. O nada cospe tudo para fora. Automaticamente você vira movimento, porque o nada é parado, a estagnação. Aquele movimento gera alívio, né? E então só dentro desse movimento, que precisa ser simétrico, se não volta para o mesmo ponto zero, porque se você sem o movimento, sem a perspectiva, não há direção. Sem direção volta para o início, né? Que é o zero. Então você vai precisar usar seu próprio corpo, seu próprio movimento para gerar perspectiva, para gerar um caminho. E isso é a geometria sagrada, né? É o único caminho possível para você ter uma estrutura baseada em si mesmo, né? E poder reconhecer, posicionar, dominar o nada. E abocanhar ele ao invés dele te abocanhar. Aí o escuro vazio ao redor vai pro centro da Taurus ali, né? Porque a simetria domina a morte. Então, que isso já é o azul, né? Se ultrapassando como violeta e alcançando o vermelho ali, né? Então, na verdade, você vê que o ultravioleta, ele une os dois polos, porque a luz, a consciência se auto-alcança, se segura lá no passado. Tum! Porque na verdade já era ele mesmo se chamando pra cima, pro alívio. Né? Isso é alfa e ômega se comunicando. É um assunto complicado para quem chega agora. Estudem aí os vídeos, estudem aí o curso de pré-iniciação aí, porque é importante que vocês tenham uma calma e uma tranquilidade para estudar isso. Mas, de uma maneira geral, só isso é. Isso é a estrutura do ser, da luz, né? Você vê aí o teatro todo, ele é cercado, no mínimo, pela simetria do microcosmo e, no máximo, pela simetria, né, do macrocosmo. Então é só isso que existe, é só isso que gera a nossa cognição, né, mental. É só isso que a gente discerne. A coerência é isso, é esse corpo. Então a gente vê de fato o campo magnético ao redor aqui, essa Taurus, né, consciencial, a gente vê isso repassando os raios da luz e plasmando aquilo que a gente chama de matéria. Mas na verdade são esses ângulos bem equilibrados, esses ângulos simétricos, dando a estrutura que a gente chama de atômica, né, e acima que a gente chama de molecular, e a estrutura acima disso que a gente chama de celular, e assim vai indo, né. Essas coisas juntas, elas criam os reinos, né, eternos, porque é uma coisa só, é a simetria. Depende de onde você olha, você vê ela de maneira mais profunda. Então o que era o reino atômico vai virar o reino mineral, aí você vê uma redobra, vai virar o reino vegetal, você vê outra redobra, vira o reino animal. É só aquele reino simétrico se aprofundando nele mesmo, criando uma estrutura que nos afaste daquele escuro, onde possamos aqui, nesse eco profundo, trocar experiências, trocar perspectivas relativas. Onde antes era nada, agora somos infinitas perspectivas unidas, dando alívios, interagindo, né? E aí o sonho se torna prazeroso, em vez da solidão desesperadora da luz, sozinha no escuro. Então esse é o trabalho de Deus, essa é a obra de Deus. Deus cria uma profundidade autossuficiente, onde o eco pode se manter iludido, porque quer ser como Deus, todo mundo tentando mergulhar no escuro, cria um tecido ali, onde Deus pode flutuar, né, e pode sentir ali o alívio de estar o mais longe possível do escuro. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele quer estar dentro daquele teatro, tendo autonomia para manipulá-lo, né? Então o homem, ele é isso. O teatro é feito para ele, a vida é feita para ele. Ele está ali, ele transborda os reinos, e ele também não está acima no reino dévico, porque o reino dévico já é um reino eterno, que vai juntar anjos, demônios, vai juntar os deuses. Então Deus não quer estar ali, Deus já está ali, Deus quer estar dentro ali. Deus quer ficar um pouco abaixo, ele quer ficar como homem, imagem e semelhança do homem. Porque aí ele tem ilusão, aí ele não sabe amanhã, aí ele está iludido, ele tem uma conversa, uma comunhão. E daí vem o Éden, né? Daí vem a conversa com Adão e Eva e com os desdobramentos que vão gerando as perspectivas, que vão gerando as situações, as experiências, né? E essas experiências é que fazem Deus sentir alívio, né? Ele encontrar ali, ele aproveitar o desconhecido. Porque muita gente pergunta, como Deus pode ser onisciente, então, né? Se tem coisas que ele não sabe. Ou se ele sabe tudo, então como o Lúcifer enganou ele? Ou então o que ele tem para fazer, né? Para Deus ser onisciente, ele precisa ter nele o momento desconhecido, o momento escuro. Ou seja, para Deus ser onisciente, ele precisa ter todos os momentos nele. Um dos momentos eternos é o desconhecido, é o escuro.
Então Deus precisa ter nele o desconhecido, a surpresa, né? Senão ele não é onisciente, falta alguma coisa. Todo mundo vai ter uma coisa a mais que ele, que é a dúvida. Ele precisa ter algo escuro ali, um avesso, né? Para ser onisciente, onipotente, onipresente, ele tem que ter esse momento também. Esse momento é a surpresa, é o acaso, é o abstrato. É onde ele se move, né? É onde ainda falta para ele clarear, porque já é o outro lado ali da Tora se desfazendo. Esse processo aí gera a simetria, né? Já é o filho, a trindade ali, é o azul virando o violeta ao tocar no vermelho, né? Essa é a Santa Trindade. Isso é alquimia, isso é cabala. É o processo da consciência, né? É um conhecimento antigo. Mas aí a gente explica aqui bem, a gente detalha bem aqui. Mas a questão maior é entender como que esse processo ele pode ser, de novo aqui, algo útil pra gente, mas ao mesmo tempo é desafiador. Porque, como eu falei, Deus, ele quer ser a imagem e semelhança do homem. O homem é a imagem e semelhança dele. Porque Deus, a intenção de Deus é estar, de fato, no Filho, tendo uma ilusão temporal, teatral, através do corpo do Filho, que o Filho é só o transbordar. O Filho, na verdade, é o povo, é a igreja. Porque o Filho, se fala, é Jesus, é o Messias, tá? Mas qual é o corpo do Messias? É o povo, são os salvos. Então, quem que é o Filho de Deus? Todos nós. Ou o Filho de Deus não tem corpo? Ou o corpo não conta como filho? Então, essa é a questão. Isso que significa o Filho de Deus, esse processo, essa consciência que se autocompreende, ela pode viver, né, no sonho teatral ali e aproveitar as surpresas, os prazeres da obra, né? E amar a Deus por ela. Tem gente que se confunde, você não vai amar a obra acima de Deus, não vai amar a criação, tem que amar o Criador. Mas você ama o Criador através da sua criação. Você não pode amar a Deus porque Ele mandou e não porque Ele merece, né? É uma outra fase. Então amar a obra é parte de amar a Deus, né? Tem muito evangélico que se confunde nisso. Então veja que nós, sendo feitos ali a imagem e semelhança de Deus, temos essa necessidade. Assim como Deus quer ser homem, o homem acaba querendo ser Deus, né?